Olá, esse é o seminário 2, que é sobre codificação de áudio. A princípio, um áudio codificado é a representação de um som, que é um sinal analógico, que passa por um processamento digital e então a codificação. Mas para que a etapa de codificação? Áudios codificados ocupam menos memória do dispositivo, além de melhorar a experiência do usuário, que apresenta uma circulação de dados mais eficiente, o que facilita carregamentos de internet lentas e também devido à grande quantidade de informação não perceptível ao ouvido humano. Antes de apresentar a codificação em si, é importante entender alguns conceitos. O sinal analógico é mostrado em uma taxa em Hz, guardando valores discretos de amplitude do som, como mostra a imagem. A representação deste áudio é feita através de dois parâmetros. Um é a lista 2D, que guarda amplitude em níveis discretos, e o outro parâmetro é a taxa de amostragem. A taxa de bits informa a quantidade de dados processados por segundo no áudio e é dado pela frequência de amostragem vezes o número de bits para amplitude vezes o número de canais dividido por 1000. Dá para ver a importância da codificação por essa imagem. O MP3 tem um bitrate muito menor que o CD ou alta resolução. A codificação pode ser com perdas ou sem perdas. Quando ela é sem perdas, a codificação só diminui a quantidade de bits para representar a mesma informação. Os exemplos disso são o FLAC, o ALAC e o WAVE. A qualidade desses arquivos fica maior, mas o custo de memória também é maior. Para codificação com perdas, acontece o descarte de informação pouco relevante para o ouvido humano. Os principais exemplos são o MP3, o AAC e o OGG Vorbis. Quando essas técnicas são aplicadas, a qualidade é menor, mas gasta menos memória também. Bom, seguindo aqui a apresentação, a gente vai abordar algumas das principais técnicas de compressão de áudio, destacando como elas funcionam, suas vantagens e também limitações. Vamos começar pela técnica de subbandas. A compressão por subbandas, ela é uma abordagem que divide o espectro de frequências de um sinal de áudio em pequenas bandas. Cada uma dessas bandas pode ser tratada separadamente, e isso permite uma compressão mais eficiente e ajustada também à percepção auditiva humana. O processo ele vai se iniciar com a filtragem, onde usamos bancos de filtros como os QMF para dividir o sinal em bandas que não se sobrepõem. Em seguida, fazemos uma análise perceptual, identificando as bandas que podem ser comprimidas, sem perda significativa para o ouvinte. E por fim, os dados são quantizados e codificados. Em relação às vantagens dessa técnica, ela reduz significativamente o tamanho do arquivo e ainda vai preservar a qualidade do som. Porém, como desvantagem, temos o risco de introduzir artefatos perceptíveis se essa compressão for exagerada. Agora vamos abordar uma outra técnica bastante utilizada também, que é a compressão baseada em transformadas. Essa técnica ela transforma o sinal de áudio para o domínio da frequência, utilizando ferramentas matemáticas, como a transformada de Fourier ou a transformada de cosseno discreta. Um exemplo amplamente usado é a MDCT, ou transformada de cosseno discreta modificada, que encontramos em formatos como o MP3 e a AAC. O processo ele inclui a segmentação do áudio em pequenos blocos e, em seguida, a transformação desses blocos. A MDCT ela é especialmente eficiente porque ela vai minimizar os efeitos de borda entre blocos usando janelas sobrepostas. Depois disso, a gente vai aplicar a modelagem perceptual, removendo componentes que o ouvido humano não percebe facilmente, e fazemos finalmente a codificação usando técnicas como o algoritmo de Huffman. Em relação à compressão por transformada, ela é altamente eficiente e preserva a qualidade mesmo em arquivos menores, porém, a sua complexidade computacional é bem maior e em taxas de bits muito baixas pode ocorrer uma perda de qualidade. Então, para resumir, podemos comparar essas duas técnicas em termos de domínio de aplicação, complexidade e qualidade. A compressão por subbandas, ela opera no espaço de frequências com menor complexidade, sendo usada em formatos mais antigos, como o MPEG camadas 1 e 2. Já a técnica por transformada, ela é mais complexa, mas oferece excelente qualidade em formatos modernos, como MP3 e AAC. A gente vai abordar também aqui alguns dos formatos de compressão mais populares. O MP3, baseado na MDCT, ele é conhecido por sua boa relação entre a compressão e a qualidade, sendo amplamente usado para música e podcasts. Já o AAC, ele vai um pouco mais além. Ele oferece maior eficiência e qualidade, sendo preferido em serviços de streaming. O FLAC, ele é uma opção sem perdas, muito usada para áudios premium. São áudios que necessitam de uma qualidade melhor. Já enquanto o Opus, ele vai ter uma excelente flexibilidade e é ideal para chamadas de voz, serviço VoIP e músicas em streaming. Bom, falando um pouquinho aqui mais sobre a codificação MP3, a codificação MP3, ou seja, MPEG 1 ou 2 Audio Layer 3, surgiu em 1991 e teve sua última atualização em 1998. É um tipo de compressão que é com perdas, como mencionado anteriormente, e é amplamente usado na internet como um formato bem versátil e amplamente aceito. Para os passos da MP3, a gente recebe o sinal PCM, que é o áudio original, passa ele por um banco de filtros que a gente separa o áudio em frequências distintas, né, de 32 bandas. Também aplica esse áudio uma FFT, uma Fast Fourier Transform, onde a gente transforma o domínio do tempo em um domínio de frequências. A gente faz uma análise da frequência desse áudio.
Então, a gente passa os dados da FFT para o modelo psicoacústico, onde a gente também tem uma análise da percepção humana de frequências distintas, mais as frequências presentes no áudio, e a gente consegue determinar quais são os frequências mais ou menos relevantes para esse áudio. Então, a gente também aplica uma MDCT, uma transformada discreta de cosseno modificada, onde a gente transforma a nossa informação em uma soma de frequências. Então, usando os dados da MDCT e do modelo psicoacústico, a gente faz uma otimização na quantidade de bits, onde a gente aplica uma quantização para reduzir os coeficientes de frequência menos úteis, né, determinados pelo modelo psicoacústico, e também realiza uma codificação de Huffman, onde a gente usa os símbolos mais comuns e diminui a quantidade de bits deles. Nessa parte, a gente diminui o tamanho do arquivo, mas também a gente acaba perdendo informação. Então, nós transmitimos o dado comprimido e também os dados laterais, que são utilizados posteriormente na decodificação. E a decodificação é análoga, onde a gente usa todas as informações que foram geradas durante a codificação para poder decodificar o áudio original. Na aplicação prática, a gente simulou um programa de rádio, onde a gente apresentou vários contextos. Um é o flow da música, o outro foi uma conversa entre locutores, O que você achou do Palmeiras dentro de campo, Gilberto? Olha, Caião, acho que ele entrou sem vontade, sem garra. e o outro foi uma narração. Pelé dominou, olhou, que passe! Olha o Carlos Alberto vindo, é agora! Carlos Alberto, gol! Gol! Então, usamos um comparativo entre diferentes tipos de codificação e diferentes níveis de compressão. Quanto ao tamanho do áudio original, a gente tem que o arquivo WAV original tinha 28.5 MB. Já o arquivo FLAC reduziu para 14.7 MB. O arquivo MP3 com 320 KB por segundo, ou seja, qualidade excelente, já tinha 6.4 MB, reduziu bem de 28.5. E o arquivo OGG de 320 KB por segundo já chegou a ter 2.6 MB. E no MP3 a gente conseguiu observar uma redução linear no tamanho do arquivo, de acordo com a taxa de bits. Ou seja, se MP3 128 KB por segundo a gente tinha 2.6, com 64 a gente caiu para 1.3. Mas a gente atinge o limite inferior a 32 KB por segundo, com o arquivo tendo 0.6 MB. Já na codificação AGG, ela possui uma taxa de compressão variável, então não foi possível observar essa redução linear de acordo com a taxa de bits determinada. Também realizamos uma análise de PESC desses áudios. PESC, Perceptual Evaluation of Speech Quality, é uma métrica que avalia algoritmicamente a qualidade de diálogos. A gente então aplicou um corte no trecho da conversa e calculou o PESC para cada uma das codificações. Foi um PESC de banda curta, com 8.000 amostras por segundo, e essa métrica varia entre -0,5 e 4,5, né, sendo 4,5 um áudio de excelente qualidade. Pelo gráfico, a gente consegue observar que codificações de até 64 KB por segundo obtiveram PESC máximo. Então, reduzindo a quantidade de KB por segundo, a gente obteve PESC entre 3,5 e 3,8, o que não é uma avaliação ruim, mas deixa de ser ótima. Então, realizamos também uma análise de espectrogramas para as codificações. Aqui a gente tem como referência a codificação original, então a gente destaca o trecho da música, o trecho da conversa e o trecho da narração. Trocando para uma codificação MP3 de 320 KB por segundo, a gente consegue observar uma certa mudança, mas extremamente sutil. Aumentando a compressão para 128 KB por segundo, a gente consegue ver uma leve mudança nas regiões de baixa frequência, abaixo de 128 Hz. Utilizando o OGG com 128 KB por segundo, a gente nota uma leve mudança para o MP3 de 128 KB por segundo nas regiões de baixa frequência. Mas, acima de 128 KB, essa mudança não é muito perceptível. Agora, no exemplo extremo, a gente consegue observar que o MP3 com 32 KB por segundo removeu todas as frequências com cerca de 8.000 Hz. E também deteriorou bastante a região de baixa frequência. Para avaliar detalhadamente todos os áudios, todas as codificações, você pode entrar no nosso site com um link ou pelo QR Code. Lá a gente tem todos os espectrogramas e também todos os áudios para poder serem ouvidos. Obrigado.